Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Há 2 dias atrás eu trouxe essas borboletas, uma forma de origami em tecido. Uma forma muito fácil de fazer, que fica muito lindinha para você decorar de tudo. Fazer decoração em tiaras, scrunchies, colocar na parede, colocar em guirlanda, cortina. Fazer uma cortina só de borboleta, dá para você fazer de tudo que a sua imaginação permitir. Como eu trouxe aqui na última aula, eu ensinei a fazer uma guirlanda, a base da guirlanda. E hoje eu ia decorar ela com borboletas. Só que na hora de decorar, eu me lembrei que eu tinha feito todas em um tamanho só. E na hora da decoração eu vi que não ficou muito legal. Então eu resolvi fazer ela em tamanhos diferentes. Mas aí, como eu não podia deixar de passar para vocês, então eu resolvi gravar o vídeo ensinando a fazer cada uma em um tamanho diferente e trouxe para vocês. Eu trouxe ela em 4 tamanhos, a PP, P, M e G. Essa G é o mesmo tamanho dessas outras aqui. Essa é exatamente o mesmo tamanho. Porém, essas outras aqui são menores um pouquinho. Cada uma é 1 centímetro menor. Veja bem. Fica bem legal. Fica uma ideia bem bacana. Uma seguidora também deu a ideia de colocar elas na parede. Aí eu achei que ficou mais legal ainda dessa forma, colocar uma de cada tamanho, que eu achei que ficou bem legal. Aqui eu coloquei elas todas de uma mesma cor, que eu queria borboletas amarelas e azuis na minha guirlanda também, além dessas outras coloridas, né? Então, olha só como que ficou legal, todas elas amarelinhas. Que coisinha mais linda. E outra seguidora também, Aparecida, deu a ideia de colocar pistilo, aquele pistilo de flor, aqui no meio para fazer a anteninha. Eu acho que vai ficar muito legal também. Eu não coloquei aqui porque eu não tinha, mas eu acho super válida a ideia. Eu gostei bastante. Eu trouxe o passo a passo de uma forma bem fácil. Para quem não entendeu do outro vídeo, dessa vez vai entender que eu vou mostrar tudo. Vou mostrar fazendo uma por uma, de uma forma bem calma, bem devagar, para todo mundo conseguir fazer essa linda borboleta aí na sua casa também. Não tem molde para imprimir, são apenas medidas, muito fácil de fazer. E para começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu começo, eu falo aqui de Belo Horizonte. E você? Quero saber de onde você está me assistindo aí também. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Aqui eu trouxe todas para você ver a diferença entre elas. Na aula anterior que eu ensinei a fazer essa borboleta, eu ensinei todas na medida de 9 por 13. Então todas ficaram neste tamanho e aqui eu coloquei cores variadas nelas, para vocês verem. Essa daqui foi a única que eu coloquei toda da mesma cor. Veja só. Eu vou medir para você ver a diferença entre elas. Essa daqui, depois de pronta, eu tô medindo daqui de cima, que eu vou medir daqui de cima até embaixo. Ficou com 7 por 8, nessa parte mais larga. Essa daqui é a da aula anterior, então todas eu fiz nessa mesma medida. Como eu vou fazer para decorar uma guirlanda, eu quero colocar ela em vários tamanhos. E eu achei legal trazer para vocês também. Falei, não, vou levar novamente a aula dessas borboletas, porque muita gente gostou. Então é bom que mais gente tenha acesso, né, a fazer ela em outros tamanhos também. E quem tiver alguma dúvida ainda da aula anterior, eu acho que vai dar para esclarecer nessa aula. Eu vou fazer ela bem devagar, o passo a passo. Eu vou gravar uma por uma, para você ver direitinho como que é a dobradura dela, essa forma de origami, para você conseguir fazer direitinho na sua casa. Essa daqui é a medida de 9 por 13, que é essas aqui iguais a essas daqui que a gente já fez, que é 9 por 13. Todas elas eu estou utilizando retalhos de tricoline. Aqui eu coloquei todas em uma cor só, nessa daqui, nessa amarela. Coloquei todas, todas elas amarelinhas, porque eu queria acrescentar aqui para minha guirlanda borboletas amarelas e azuis que não tinham. Então, eu coloquei aqui, olha, 9 por 13, cortei 2 vezes nessa medida. Vou colocar frente com frente para costurar. Essa é a 9 por 13. Essa daqui, neste tamanho, quero ver bem, ficou com 6, aqui, medindo de cima e embaixo, por 5,5. Essa daqui é a medida 8 por 12, também cortei 2 vezes, vou colocar frente com frente para costurar. Você vai entender cada uma. No passo a passo, você vai ver como que é bem facinho. Na medida de 7 por 11, ela ficou deste tamanho. Cinco por 5. E na medida de 7 por 11, que eu vou colocar frente com frente também para costurar. E essa menorzinha, que é de 6 por 10, 6 centímetros por 10. Ela ficou bem miudinha. Fica legal para colocar naqueles tic-tac de cabelo. Sabe aqueles enfeites de cabelo, aquele prendedor? 4,5 por 4,5. Ela ficou pequenininha, tá vendo? Então, comparando todas elas aqui, uma ao lado da outra,
Pra você ter uma noção. Teve uma seguidora que deu uma ideia bem legal de colocar na parede, uma ao lado da outra. Então pensa bem, gente, que legal colocar ela nos tamanhos diferentes. Eu acho que é uma opção bem válida, né? Eu achei bem legal. E outra ideia que outra seguidora deu também no vídeo anterior, da Aparecida Elias, ela falou pra gente colocar pistilo de flor aqui em cima. E eu achei bem legal. Eu só não vou colocar aqui porque eu não tenho. Senão eu colocaria pra vocês verem. Aquele miolinho, né, que a gente utiliza pra fazer as flores. Que eu acho que vai ficar bem legal. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar frente com frente. E vou costurar em volta dela toda, deixando uma pequena abertura pra desvirar. Eu vou fazer todas, tá? Pra você ir acompanhando. Eu tô costurando com a medida de um pezinho de máquina. Eu deixei a abertura pra desvirar. Vou fazer todas. A aula de hoje já seria a aula da decoração da minha guirlanda. Só que na hora que eu fui fazer que eu vi, gente, não dá. Tá faltando mais tamanhos de borboletas diferentes. Vai ficar uma guirlanda bem linda. Então a decoração dessa guirlanda vai ser na próxima aula. Fechado também, vou colocar minhas borboletinhas pra cá. É bem rapidinho, é bem facinho de fazer essas borboletas. Como você vê, a gente gasta pouco material. Na outra aula eu mostrei, coloquei ela em uma scrunch de cabelo, ela já foi até vendida, pra você ter ideia. Foi tão rapidinho, quem viu ficou encantado com a scrunch com a borboleta. Então se você não viu, eu vou deixar o link dessa outra aula, a primeira aula onde eu ensinei a fazer essa borboleta, aqui no final do vídeo. Eu ensino a fazer só uma, tá? Só que a diferença é que eu mostro como fazer ela à mão também. Na hora de fazer esses acabamentos, essas dobraduras, dá pra fazer ela à mão e na máquina. No outro vídeo eu mostrei a mão e na máquina. E no final do vídeo eu mostrei fazendo várias ao mesmo tempo. A única diferença desse vídeo aqui para o outro são as medidas diferentes. Então quem teve alguma dúvida, vai acompanhar esse passo a passo aqui bem de pertinho, bem devagar, para todo mundo entender. Aqui eu estou cortando todas essas pontinhas para não ficar grosso na hora que eu desvirar. Que eu sempre deixo aqui do lado uma agulha de tricô grande, que ela ajuda muito para desvirar. Vamos desvirar todas essas peças. Encaixo. Coloco aqui minha agulha apoiada, encostada na barriga, né? Não é a forma ideal não, mas é o jeito mais fácil. E vem desvirando uma por uma. Importante a gente esticar bem aqui os cantinhos, tá? Desvirar bem nessa parte. Vamos desvirar todas. Aqui eu já desvirei todas elas. Se você quiser levar lá no ferro e passar, pode passar nessa hora, que eu não passo, eu já vou direto costurando. Vou passar um pesponto em volta de todas elas, bem na beiradinha, só mesmo para firmar o tecido e para fechar essa abertura que nós fizemos aqui. Você pode colar ela também, se você quiser. Eu vou fechar todas. No vídeo anterior também teve muita gente me perguntando sobre a minha máquina. Gente, eu vou deixar o link de um vídeo aqui onde eu falo tudo sobre essa máquina. Porque muita gente fica curiosa quando vê essa máquina que faz praticamente tudo sozinha. Mas eu vou deixar um link aqui onde eu falo tudo dela, dos prós e os contras dessa máquina, tá? Costurados, todos eles. Todo mundo costurado. O que é que eu vou fazer? Agora é a hora da dobradura. A gente vai dobrar ela, peguei ela aqui, dobro pra baixo. Lembrando que esse lado aqui, olha, que tá de fora, é o lado que vai aparecer mais. É esse lado aqui, olha, tá vendo? Esse lado é o que aparece mais. Esse lado aqui que tá pra dentro é esse lado aqui de trás. Tá vendo que só aparece essa bordinha aqui. Ela fica dessa forma. Eu vou colocar aqui em cima. Dobrei ao meio. Vou dobrar ao meio novamente,
Que eu encontro os cantinhos, certo? Deixa eu aproximar o celular aqui. Encontrei os cantinhos. Vou segurar aqui, ó, os 3 e soltar só um. E vou fazer isso aqui, como se fosse uma casinha. Vou virar e fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Segurar, aqui, ó, tá desse jeito. Eu vou puxar essa pontinha pra cá. E abrir como se fosse uma casinha. Encontrar esse cantinho aqui, ó. Vou ficar encostando dessa forma. Aqui, ó. Vai ficar assim. Quando chega nessa hora que você verifica se os dois lados estão dobrados iguais, né? Se não tem nenhum lado que tá dobrado a mais que o outro. E nessa hora aqui, que a gente já vai fazer a dobradura da borboleta, você deixa ela com esse Vzinho levemente aberto, não deixa ela toda fechada, deixa um pouquinho aberto assim. Segura aqui embaixo, vai pegar aqui, ó, e só empurrar pra baixo. Essa pontinha aqui vai ficar abaixo dessa quina. Aqui, ó. Do jeito que ela vai dobrar aqui, ó, nessa borda aqui. Aqui assim, ó. Desse jeito. Tá vendo? Já formou um lado da borboleta. Eu segurei aqui e empurro esse outro lado aqui, ó. Pra baixo também. Pronto. Aqui, a diferença, você pode fazer ela à mão, passar uma costurinha aqui à mão, de um lado e do outro, ou a máquina. A máquina é muito rápido. Eu só vou passar uma costura desse lado e outra desse lado, chegando o mais próximo possível desse meio. Aqui. Deixa eu virar aqui pra você ver. Vou ficar segurando aqui desse jeito. Então, você pode alfinetar. Só que aqui eu nem alfineto, porque é tão rapidinho pra fazer. Aqui, ó, continuei segurando os dois alinhados. Ó, costurado. Tá vendo? Costurei de um lado e do outro. Feito isso daqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte aqui de trás e vou virar ela pra cima. Dessa forma, e vou dar um pontinho aqui. Se não tiver a máquina, pode dar esse pontinho à mão. É costurado. E está pronto uma borboleta. Eu depois venho e corto esses excessos de linha. Viu? Como foi fácil, vou fazer mais uma. Aqui, ó. Vai ir seguindo aqui os tamanhos. E agora, essa foi a G, agora a M. Vou dobrar ela aqui, dobrei ao meio, vou colocar aqui em cima. Dobro ao meio novamente, seguro e vou abrir. Virei, vou abrir aqui do outro lado também. Dessa forma. Tá vendo que não tá dobrado igual, né? Esse lado aqui tá dobrado menos. O que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui um pouquinho pra ficar igual. Encontrar ele aqui pra ficar certinho. Senão, um lado da borboleta, uma asa, fica diferente da outra. Isso. Agora, eu vou pegar, empurrar uma pra baixo. Empurrar o outro lado pra baixo também. Dessa forma. E vou dar um pontinho aqui. Já vou segurar os dois juntinhos. Se soltar aqui, ó, ela abre, tá vendo? Então, vou segurar pra dar um pontinho de um lado e do outro. Dei o meu pontinho de um lado e do outro, que já não abre mais não. Agora, eu só vou virar essa parte aqui pra cima. Prontinho, mais uma borboleta. Agora, a P. PP, PMG. Eu dobrei novamente, abri. Aqui, ó, vou dobrar essa aqui pro outro lado pra você ver como que ela ficaria se fosse nessa outra cor. Eu dobrei pra cá, vou abrir de um lado, abrir aqui do outro lado, abrir pra cá e pra cá. Ficaria dessa cor, tá vendo? É desse jeito, mas só que essa aqui eu vou fazer ela toda no azul. Dobrei, por isso que eu tô deixando o azul sempre dobrado pra fora, pra ele aparecer mais. De um lado e do outro.
quanto mais você aproxima essa costura aqui, olha, mais fechadinha ela fica. Tá? Essa parte pra cima. E costurar. Mais uma borboleta prontinha, agora a última, pequenininha. Dobrei ao meio. Dobrei ao meio novamente. Seguro aqui, abro um lado, vou virar e abrir o outro lado também. Acerto que ficou diferente. E abaixo aqui para fazer a asa de um lado e abaixo para fazer a asa do outro lado também. Ainda só uns 3 pontinhos na máquina é o suficiente, tá? Pra prender. Não precisa costurar muito, não. E aqui é só virar a parte de baixo pra cima. Prontinho. E esse foi o resultado da nossa borboleta em 4 tamanhos diferentes. Veja só que fofurinha que elas ficaram. Aqui ficaram 2 em cada tamanho destes, né? E essas aqui estão no mesmo tamanho dessas outras. Veja bem, que gracinha que elas ficaram. Eu estou encantada com essas borboletas, eu acho que eu vou fazer várias, que eu acho borboleta muito linda. Vou colocar em outras estampas também, outros retalhos, que eu acho que vai ficar super legal. O que você achou? Me fala aqui nos comentários, para eu saber se você está gostando desse tipo de aula também. Se você estiver gostando, já me fala que eu vou trazer mais. E não esquece que eu vou trazer a decoração da guirlanda com essas lindas borboletas, então não perde as próximas aulas para você ficar ligadinho em todas as novidades da costura criativa. Ah, e eu estou pensando em trazer uma aula inteirinha só de enfeites de Natal em tecido. O que você acha? Se você gostou da ideia, já comenta aqui embaixo. Eu quero, que eu vou saber mais ou menos quantas pessoas querem para ver se dá para trazer essa aula ou não. Vai ser só enfeites de árvores de Natal com tecido, tudo de tecido, estrela, flor, bola, de tudo, gente, tudo só em tecido. Então, se você quer aprender, já comenta aqui também. E muito obrigada para você que ficou até o final do vídeo. Eu te espero aqui amanhã, às 18h18. Um beijo e fiquem com Deus!